Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus e que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. E quem vos fala é Humberto Nóbrega, como todas as quartas fazemos. Estamos aqui abrindo mais uma live de reflexão espiritual, todas as quartas-feiras, neste horário das 19 horas até mais ou menos 20 horas. Estamos realizando todas as quartas-feiras nossa live de reflexão. E hoje quero convidar a todos os irmãos, a todas as irmãs, para juntos refletirmos sobre o tema Visão Espírita da Bíblia. Hoje quero convidar cada um e a cada uma a trazer a sua opinião. Coloque aí sua opinião, qual a sua visão sobre a Bíblia. E o Espiritismo, você acha que o Espiritismo acredita na Bíblia? O que é que o Espiritismo fala sobre a Bíblia? A Bíblia cristã que a gente fala. Hoje a gente vai abrir um espaço para refletirmos sobre esse livro sagrado, esse livro tão importante para a cristandade. Mas vamos trazer um pouco da reflexão espírita. O que é que o Espiritismo acrescenta a este tema? Uma vez que muitas pessoas dizem que o espírita não lê a Bíblia, que o espírita não acredita na Bíblia, e que o espírita descarta totalmente esse livro. Mas será que isto realmente é uma realidade? Será que este pensamento corresponde à realidade? Hoje vamos falar sobre isso, que realmente nós pensamos sobre a Bíblia. Coloque aí sua opinião. Lembrando, meus irmãos, minhas irmãs, que sempre nós trazemos uma compreensão baseada em fundamentação que nós lemos de textos, de livros, de opiniões das pessoas espiritualistas, de uma forma geral, pessoas que compreendem um pouco sobre o despertar espiritual. Em nenhum momento aqui nós somos dono de verdade e impomos o nosso pensamento, nosso ponto de vista. São visões, lógico, a gente pontuar, a gente colocar isso. Mas na noite de hoje, como sempre nós fazemos, nós pedimos para os irmãos colocarem o seu copinho com água. Já estou com o meu aqui, copinho com água. Esse copinho, para o irmão que não sabe, e aí a gente faz a nossa vibração todas as quartas-feiras. Fazemos a nossa prece para as pessoas que pedem prece. E pedimos à espiritualidade maior que coloca nessa água o seu medicamento espiritual. E é isso que nós fazemos todas as quartas-feiras, meus irmãos. Hoje, relembrando, trataremos sobre o tema A Visão Espírita da Bíblia. O que é que nós pensamos sobre este tema, sobre a Bíblia? Lembrando também que temos um canal no YouTube, nós fazemos essa transmissão pela plataforma do Facebook, porque tem um grande número de pessoas que acessam o Facebook, mas logo após a palestra, ou a live, como a gente costuma dizer, a gente edita e nós colocamos no nosso canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você a ir lá se inscrever. Se você quer ver algumas outras palestras, nós temos muitas palestras. Eu vou dizer para você que nesse ano de pandemia foi o ano que eu mais produzi. Eu já estou há 25 anos no Espiritismo, mas esses 2 anos realmente foram os anos que eu mais produzi, que eu me dediquei à doutrina, ao estudo. Praticamente nos primeiros dias de pandemia eu fazia live todos os dias mesmo. Depois a gente foi se adequando, se adaptando, uma vez que as pessoas já estão um pouco saturadas de lives, né? As pessoas estão querendo mais um trabalho presencial. Daqui uns dias, graças a Deus, as igrejas, os centros espíritas, os templos religiosos já estão abrindo suas portas com todo o cuidado, seguindo os protocolos de biossegurança. É muito importante a gente falar. Lembrando que aquele que ainda não tomou a vacina, tome a sua vacina, que é uma das formas mais importantes de prevenção. Não precisa ter medo, meu irmão, minha irmã. Eu já tomei a primeira dose, já tomei a segunda, uso máscara nos cantos, tento ter um pouco de cuidado, que é muito difícil.
Mas mesmo assim, a gente sempre fala para aquelas pessoas, porque existem pessoas que ainda não querem tomar vacina, tome sua vacina. E lembrando que nosso canal no YouTube, ele tem lá várias lives que você pode assistir, mas lembrando também que você pode compartilhar com seus irmãos, com suas irmãs, no WhatsApp e em outras redes sociais que você queira, certo? Mas a gente tem ainda 4 minutinhos aqui para a gente começar. Eu escolhi uma música para a gente iniciar, enquanto o pessoal está entrando na música espírita. Tem muita gente que gosta dessa música. É uma música chamada Quanta Luz. Aqui essa cantada por Elizabeth Lacerda, é uma música que é muito cantada no Centro Espírita, por exemplo, o grupo Acorde canta muito essa música, tem lá nos seus CDs, nos seus DVDs, né? É o acervo discográfico do Acorde, Grupo Acorde. Mas hoje aqui a gente vai estar escutando na voz de Elizabeth Lacerda. Vamos curtir enquanto o pessoal está entrando aí. Quanta Luz, na voz de Elizabeth Lacerda. Daqui a 3 minutinhos a gente reinicia com a reflexão da noite. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Música muito bonita, música Quanta Luz, aí na voz de Elizabeth Lacerda, música que é muito cantada nas casas espíritas, na voz do Grupo Acorde, que a gente é muito escutado aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa especialmente, mas aí na voz de Elizabeth Lacerda, que é uma voz também muito bonita. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos aqui de volta. A você que já está aí, pode colocar o seu nome, que a gente vai fazer a nossa prece inicial. Você que está precisando de prece, é o momento, meu irmão, pega o seu copinho com água, vamos, através desta prece, fazer as nossas solicitações ao Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus e aos Espíritos abençoados. Já estamos aí com uma série de pessoas, Márcia Vital está aí, mandando um abraço, minha amiga Márcia Vital, um abraço, todo o pessoal do nosso lar, o pessoal daqui da cidade de João Pessoa, Campina Grande, Sertão, outros estados, como os estados aí da região Nordeste, de uma forma geral, que nos escuta, Sul e Sudeste, e outras regiões também, de vez em quando entra o pessoal aí que está compartilhando, que está trazendo um pouco das reflexões. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje
que aqui estamos para falar sobre um tema importantíssimo. Na minha visão, é um tema que nós podemos dizer que traz uma certa polêmica, mas é uma polêmica boa, porque sempre vão tocar nos assuntos. Nossa amiga Simone Agi também já está aí, quero mandar um abraço para ela, minha amiga Simone, já está por aí. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. Meus irmãos, minhas irmãs, é o momento. Vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus. É o momento da prece. Você que está precisando de auxílio espiritual, firme o seu pensamento em Deus, em Jesus e na espiritualidade maior. E, neste momento, faça seus pedidos. Pai Celestial, aqui estamos com o nosso pensamento voltado a Ti. Divino Mestre, Jesus, irmão de todas as horas, de todos os momentos, pedimos a permissão de Deus, de Jesus, para que a espiritualidade maior possa entrar nas nossas casas. E ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, trazendo lenitivo, um medicamento espiritual. Divino Mestre Jesus, cura nossa alma, cura o nosso corpo, cura o nosso coração. Na noite de hoje, pedimos um amparo espiritual a cada uma das criaturas que aí estão. Que a espiritualidade maior possa trazer bênçãos na vida de cada um de nós, de cada um dos irmãos que necessita do amparo, de cada um dos irmãos que nesse momento está sofrendo, que está com suas dores, que está com suas necessidades abaladas. Que possamos firmar o nosso pensamento no Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus. Que os espíritos bondosos das falanges aguardeiras possam entrar em nossa casa, limpando todos os espaços, levando todo e qualquer tipo de mal, levando as dificuldades inerentes ao nosso padrão vibratório e espiritual. E neste momento, nós possamos nos conectar com a força de luz, a força de paz e de amor. Que possamos, na noite de hoje, compreender um pouco mais das energias benfeitoras e espirituais. Que cada um de nós possamos abrir a mente para as energias abençoadas de cura e de medicamento espiritual. Que na noite de hoje, cada um dos irmãos possa estar conectado com o amor de Deus, com o amor de Jesus. Graças a Deus. Assim seja, meu irmão, minha irmã. Paz a todos nós. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a todos nós que aqui estamos, à noite de hoje pedimos as bênçãos do Pai Celestial para podermos compreender um pouco mais das coisas espirituais. Nosso objetivo maior das nossas lives é justamente refletir sobre vários temas. Toda semana a gente traz um tema diferente aqui. Não estamos aqui para, vamos dizer assim, bater de frente com ninguém, para dizer que nós somos donos de verdade, para dizer que só nós que estamos certos. Pelo contrário, estamos aqui no espaço de diálogo. O diálogo é o que está faltando a todos nós, inclusive nós cristãos, de uma forma geral, que muitas vezes nos distanciamos do próprio Evangelho do Cristo de Deus. O Cristo diz para todos nós que nós precisamos nos confraternizar com o irmão, nos solidarizar, não somente nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais também. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, e na noite de hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante, que é a Bíblia. O que é que nós espíritas, nós falamos da Bíblia? É interessante, meus irmãos, que tem muita gente que diz até assim, Humberto, você lê a Bíblia? Aí eu digo que sim. E tem pessoas que dizem até assim, você tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia Espírita, né? E eu digo que não, a gente não tem Bíblia. Nós temos uma codificação kardeciana, que estudamos ela, e vários outros livros de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, e outros mais, né? Esses médiuns trazem leituras as mais diversas sobre as coisas espirituais.
E nós não temos Bíblia, mas o espírita lê a Bíblia, sim. Nós costumamos dizer que muitas pessoas que estão no espiritismo até são católicas. Nos centros espíritas, existem muitas pessoas católicas, evangélicas, de umbanda, de candomblé, que frequentam os centros espíritas, que leem a Bíblia, sim. Uma coisa não descarta a outra. É tanto, meus irmãos, que muitas pessoas que procuram o centro espírita, nas consultas espirituais, elas retornam para suas igrejas, né? Eles não são obrigadas a seguir o espiritismo. O espiritismo não tem proselitismo, não quer séquitos de pessoas que seguem, mas de pessoas que vêm da boa vontade. É o querer, é o livre-arbítrio de cada um. Rosa está por aí entrando, um abraço para Rosa. Mas hoje a gente vai falar sobre alguns princípios bíblicos, algumas simbologias, alguns significados, e trazer um pouco para o espiritismo, que é que nós acreditamos, com a nossa visão. Olha só, eu costumo sempre dizer, tudo que eu falo aqui, eu falo muitas coisas que são pensamentos meus, mas esses pensamentos meus, eu tenho base no que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou um estudioso da espiritualidade, não só da doutrina espírita. Eu estudo tudo. Eu estudo textos católicos, evangélicos, eu estudo textos budistas, espiritualistas de uma forma geral. Rosa está dando boa noite aí, ó. Boa noite para Rosa. Acredito que ela também, ela comunga do que eu estou falando aqui. Rosa, você lê a Bíblia, Rosa? Simone, você lê? Acredito que sim, né? E a gente costuma dizer que nós precisamos ter opiniões embasadas e fundamentadas em coisas claras, não é em achismo. Esse negócio de eu dizer eu acho, não. Eu acredito, eu penso dessa forma. Quando eu me comprometo com com essas fundamentações, eu estou dizendo de onde é que eu estou tirando a fonte. Eu costumo muito dizer a fonte. Hoje a gente vai trazer um pouco da Bíblia, alguns pontos da Bíblia, que não tem como fugir. Se a gente está falando da Bíblia, a gente vai utilizar o texto bíblico. Mas, especialmente, um livro espírita que eu recomendo como texto base, que foi a base da nossa live, que é a base da nossa live de hoje, que é um texto, um livro, aliás, de um grande espírita, né? De um grande espírita chamado Herculano Pires, José Herculano Pires, um grande espírita, muitos espíritas conhecem. E ele fez um livro chamado Visão Espírita da Bíblia. Anotem aí, Visão Espírita da Bíblia, de Herculano Pires, José Herculano Pires, que fala sobre este tema que a gente está abordando aí. Rosa está dizendo que atualmente não está lendo a Bíblia, mas acredito que já deve ter lido, né? E ter conhecimento bíblico. Mas hoje a fonte basicamente é esse livro de Herculano Pires, como é bastante conhecido, José Herculano Pires. Ele tem um livro, repetindo, Visão Espírita da Bíblia, e fala sobre isso. Olha só, vou botar uma opinião aqui de Rosa, para vocês lerem aí, ó. Já li algumas coisas, tem um pouco de conhecimento, mas é importante que você lê, né? Você lê e você já tem um conhecimento sobre esse ponto. Olha só, meus irmãos. Vamos começar. A gente costuma dizer que nós espíritas lemos sim a Bíblia. Eu vou dizer especialmente de mim. Eu leio bastante a Bíblia nas minhas lives, nas minhas palestras, principalmente quando tem temas que estão relacionados à questão de espiritualidade, de moralidade. Eu vou beber na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Mas a gente vai analisar outros aspectos aqui da Bíblia. Primeiro, a gente vê a questão desse livro tão importante, que é um livro sagrado. Nós costumamos dizer que nós temos o maior respeito por ele. Ele é um livro que a gente pode considerar que um livro que tem o Antigo e o Novo Testamento, que eles se complementam, mas que são livros que têm visões diferentes, que se complementam, mas são visões diferentes. Se você for ler o Antigo Testamento, que tem como figura principal Moisés, e você vai ter no Novo Testamento a figura principal, Jesus, eles têm visões até espirituais um pouco diferentes, né? O Espiritismo, ele diz que, até na sua codificação no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca as duas primeiras revelações, que é a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, e depois o Espiritismo. Essas duas revelações primeiras, elas estão na Bíblia.
A primeira revelação que o Espiritismo fala, que está no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, podem ler esse livro, ele coloca Moisés como essa figura principal. Moisés, o grande legislador hebreu, ele é importantíssimo dentro dessa primeira revelação, que ele traz uma visão mais dura, uma visão mais forte, até de Deus. Você vai ver que ele traz alguns pontos importantes na revelação, no primeiro tirar o véu, que é trazer a questão do monoteísmo. É a primeira revelação que depois, no Novo Testamento, vem Jesus ampliar os conhecimentos e trazer a visão do Deus amor. Mas a Bíblia, meu irmão, a gente costuma dizer que ele representa essa codificação das primeiras revelações, ou das duas revelações que o Espiritismo propõe. Antes da Bíblia, já tiveram vários missionários espirituais que trouxeram muitos conhecimentos espirituais. Mas a gente vai ter na codificação da Bíblia, a primeira e a segunda revelação, que são livros que foram escritos por autores que são humanos, né? É importante nós frisarmos isso, foram escritos todos em hebraico, em aramaico, eles foram traduzidos, vamos lembrar, livros que foram escritos, não foi com Deus com a mão dele, não. Foram livros escritos por homens, por profetas, por pessoas que traduziram esta visão dos espíritos, né? Em alguns casos colocando como a visão de Deus, para nós humanos. Elas foram escritas em hebraico, em aramaico, e foram traduzidas mais tarde, tiveram várias traduções. A Bíblia mais conhecida nossa, que é a Vulgata Latina, ela foi traduzida no século V da nossa era, por São Jerônimo. E as igrejas católicas e as igrejas protestantes reuniram esses livros, tanto o Antigo como o Novo Testamento, trazendo esses pontos importantes, principalmente o Novo Testamento, que nós costumamos dizer, muito importante, nós precisamos dizer que são livros que se complementam, não são livros assim que eles foram trazidos assim, todos ao mesmo tempo. O Antigo Testamento são livros anteriores a Jesus. É um livro que foi escrito por várias pessoas, o próprio Jesus. Os ensinamentos dele, não foi ele que escreveu, foram os seus discípulos, os seus seguidores. Porque tem gente que diz assim, no Novo Testamento foi Jesus que fez. Não, você precisa estudar. Se você diz que lá foi Jesus que fez, não. Jesus, ele trouxe os ensinamentos, e os ensinamentos eles foram repassados oralmente por Jesus, e várias pessoas escreveram, seus discípulos, seus seguidores. Um abraço aí para José Augusto Rodrigues, grande amigo espírita, acredito eu que também lê muita Bíblia, né? Mas olha só, meu irmão, aí voltando para aqui, para o que a gente falou, o Evangelho, principalmente a gente gosta bastante de falar, que nós espíritas nos apegamos muito ao Novo Testamento, ao Evangelho de Jesus, mais do que ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento muitas vezes trazem tradições, muitas vezes assim, do judaísmo, que já estão um pouco, vamos dizer, até ultrapassadas na atualidade. Algumas realmente trazem muito poder espiritual, mas nós nos apegamos muito mais ao Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. Que este Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, como o próprio Espiritismo diz. A gente observa que o Antigo Testamento, ele foi substituído pela mensagem de Jesus, essa mensagem de Jesus que foi a mensagem do Deus amor. Se você for observar o Antigo Testamento, ele está eivado de pensamentos, até de sentimentos muito humanos a Deus e a espiritualidade. Ele coloca até um Deus guerreiro na Bíblia, e você vai ver um Deus totalmente diferente, o Deus de amor que está no Sermão da Montanha. Aí é momento para a gente pensar, meus irmãos, será que a Bíblia, ela realmente, essa palavra de Deus 100%? É um primeiro questionamento. Que ela traz preceitos e ensinamentos divinos? Sim, esta a gente não tem como dizer que não. Mas 100% não. Por que 100% não?
Porque para nós espíritas, nós costumamos dizer que tiveram uma série de traduções, e nessas traduções provavelmente tiveram vários enxertos e erros de tradução. O próprio Severino Celestino tem alguns livros que falam sobre isso, vários equívocos de tradução, que trouxeram para nós mensagens até deturpadas do que os próprios profetas falaram, o próprio Cristo falou. Se você for pegar, por exemplo, o Espiritismo diz que Deus, ele é um só. Aí se você for pegar, por exemplo, o Deus do Novo Testamento, ele é diferente do Deus do Antigo Testamento. O Deus guerreiro é diferente do Deus amor que Jesus prega. Mas por que será que isso acontece? Primeiro são as traduções e segundo são as concepções que existem do Deus que era necessário de ser colocado no Antigo Testamento para o Deus do Novo. E que depende da época. A gente tem que contextualizar também a Bíblia. Tá aí, ó, Rosa está dizendo que também acha isso, né? E olha só, meus irmãos, no Espiritismo, nós não devemos confundir esses dois livros, o Antigo como o Novo Testamento. O Novo Testamento é a base do cristianismo, do Evangelho de Jesus. O Antigo Testamento, ele tem uma base forte do judaísmo, que é a raiz de Jesus, são os profetas, todos eles, inclusive, que sinalizaram a vinda de Jesus. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas foram sinalizadas e foram se concretizadas no Novo Testamento. Devemos reconhecer, nós espíritas, aí vem a parte importante, a gente não diz que a Bíblia é um livro errado, mas é um livro que precisa ser bem compreendido. A letra, como diz os próprios estudiosos da doutrina, mata, mas a palavra, ela vivifica. Nós precisamos compreender realmente a palavra, a vivência. Não adianta de nada, nós costumamos dizer, de você saber a Bíblia da Gênesis ao Apocalipse, em termos de leitura somente, mas precisamos compreender e vivenciar os ensinamentos que estão ali contidos, principalmente os ensinamentos do Novo Testamento. Precisamos reconhecer, sim, a linhagem histórica, a linhagem profética do Antigo Testamento para o Novo. Existe uma linhagem espiritual que tem uma liga. O Antigo Testamento não está desligado do Novo Testamento, tem uma liga. Só que são livros distintos e são momentos distintos da espiritualidade. No Antigo Testamento você vai ver um Deus mais diferente, um Deus mais firme, um Deus guerreiro. E isso era necessário para a época, porque para dar autoridade à igreja, aos ensinamentos de Moisés, foi preciso que o próprio Moisés disse que estava escutando diretamente de Deus as mensagens, e a gente sabe que não é bem por aí. Moisés estava escutando de espíritos que foram espíritos enviados por Deus, e não o próprio Deus, como coloca, porque no Novo Testamento o próprio Jesus diz, ninguém nunca viu Deus. E é uma coisa interessante, por quê? Porque a gente observa, estuda um pouco de espiritualização, sabe que a energia de Deus, a luz de Deus é tão grande que nós humanos ainda não temos a capacidade perceptiva de ver Deus. Você vai ver até no Novo Testamento uma passagem bem interessante, que foi o próprio Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando viu a luz de Jesus, cegou. Se uma criatura como Paulo viu a luz de Jesus e cegou, imagine nós vermos a luz de Deus. Seria uma cegueira total, porque é muita luz para nós, nós não temos suporte para ver Deus. A gente tem suporte para sentir Deus e vivenciar os seus ensinamentos, que são colocados pelo próprio Jesus. A Bíblia, a gente não pode considerar 100% dessa palavra de Deus. Ela tem uma linhagem espiritual? Tem. Mas 100% a gente não pode dizer, porque tiveram várias deturpações. E a gente precisa analisar. Esse revestimento de um poder mágico não vem só com a simples leitura. Não adianta, eu vou repetir, não adianta só dizer que leio a Bíblia, que tenho conhecimento da Bíblia, se eu tenho somente leitura. Isso não vale de nada. O que vale é você ter conhecimento e você aplicar esse conhecimento. Esse poder mágico não existe. Você pegar uma Bíblia e achar que a Bíblia tem um poder mágico que vai fazer de tudo. Não. A leitura, ela é importante, mas mais importante é a vivência disso que você está lendo. É claro que o Espiritismo não aceita nem prega nenhum tipo de crendice.
mas não condena. A gente não está aqui para condenar ninguém que acredita na Bíblia, que acha que realmente é a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente respeita e diz que tem muitos princípios divinos ali. A gente respeita todas as convicções, mas precisa a gente pontuar, dizer que pode ser que nem tudo que está ali seja 100% correto. A gente apenas está indagando, está colocando. Mas por que a gente está indagando? Porque a gente está vendo através de estudos, a própria história tem demonstrado isso, várias deturpações. Vou repetir, Severino Celestino tem vários livros sobre traduções bíblicas que mostram várias deturpações das traduções que foram feitas. O Espiritismo reconhece a ação de Deus na Bíblia. Vou repetir. O Espiritismo reconhece a ação de Deus na Bíblia. A gente não vai dizer que ali não tem coisa de Deus. Tem sim. Mas a gente não pode admitir que ali é 100% da palavra de Deus. Tem coisas que podem ter sido deturpadas. Na verdade, como ensinou o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que foram mensageiros de Deus, não foi Deus. Mas é os mensageiros de Deus que trouxeram os ensinamentos divinos de Deus. Os espíritos que guiavam o povo de Israel, por exemplo, através dos médiuns, os profetas, trouxeram as palavras. Não foi Deus, foram missionários de Deus que trouxeram no Antigo Testamento os ensinamentos, os profetas. Esses profetas a gente pode dizer que são os médiuns. O próprio Moisés era um médium, em constante ligação com Jeová, ou com Yahvé, o Deus bíblico que está lá, um Deus que é meio violento, que está lá no Antigo Testamento, um Deus meio irracional, que é diferente do Deus que é Pai, Deus do Evangelho de Jesus. Devemos respeitar a Bíblia no seu exato valor, mas nunca devemos fazer dela um mito. Bíblia é um livro que tem o seu sagrado, mas a gente não pode fazer dela um novo bezerro de ouro. Achar que ali tem um poder mágico por trás dela. Deus não ditou e nem dita livros aos homens. Aos homens não, diretamente. Ele não. Mas os seus missionários vêm a nós por intermédio desses espíritos, vamos dizer, de anjos, espíritos, seres iluminados, que tiveram intermediários aqui na Terra, que foram os profetas, que são os médiuns. Aí Deus tem esses intermediários, mas diretamente ele não ditou nenhuma palavra. Até porque nós não temos suporte espiritual para isso, para estar diretamente com Deus. A gente percebe Deus, mas você vê Deus aqui na sua frente, é até uma deturpação das coisas espirituais, de a gente achar que Deus, ele é antropomórfico, porque por muito tempo a gente acha que é igual a nós, esses seres humanos. Mas como é que pode, meu irmão, minha irmã? Porque ninguém nunca viu Deus. Quando se fala que nós somos criados à semelhança de Deus, é a semelhança espiritual, não a semelhança física. Semelhança física jamais. A gente não pode dizer que Deus é homem ou que Deus é mulher, que Deus ele tem barba ou não. Ali são simbologias, são mitos que foram criados para você perceber de uma forma mais, vamos dizer assim, concreta, ou uma forma mais assim, simbólica de quem é Deus, né? E as religiões dogmáticas, infelizmente, apresentam assim os seus livros sagrados como vias exclusivas de salvação. Eu costumo dizer isso. Nenhuma religião é via exclusiva de salvação. Nenhuma. Todas as religiões, elas são importantes. Se você pegar, por exemplo, o livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele indaga a espiritualidade e pergunta qual é a verdadeira religião. E os Espíritos não diz que é o catolicismo, nem o protestantismo, nem o cristianismo, nem nada. Os Espíritos dizem assim, a verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres de bem, que todas as religiões, elas procuram fazer isso. Mas ele não dá exclusividade de salvação para ninguém. Nem para o Espiritismo. O Espiritismo não é salvação de ninguém. A gente tem costume dizer que é fora da igreja que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. O Espiritismo, ele fala isso. Não tem exclusividade em livro, em nada. Mas a gente deve respeito e precisa sim estudar e vivenciar essa palavra que foram trazidas por missionários espirituais, que são palavras sim
de Deus ou do divino nas várias religiões. A gente não pode dizer que é exclusividade, porque quando a gente coloca exclusividade, quem tem um pensamento científico, quem gosta de estudar, muitas vezes quando diz exclusividade, coloca no âmbito do mistério, impede a nossa investigação livre. E nós precisamos de investigar tudo, inclusive a Bíblia. A Bíblia precisa sim ser investigada, ser compreendida dessa forma. Ela é indiscutivelmente, ela traz uma interpretação muito importante da espiritualidade. As igrejas cristãs, elas têm muita autoridade em trazer esses ensinamentos do Mestre Jesus, do Antigo Testamento, fazendo essas correspondências. Agora a gente precisa ver que tem muitos equívocos por trás, principalmente esses sentidos mágicos das coisas. Há no meio espírita, inclusive pessoas que são muito agressivas à Bíblia. Tem espíritas que realmente não gostam de ler Bíblia, não. Não são todos, mas tem espíritas que sim, são muitas vezes estudiosos, os cientistas, que são mais da área cientistas, da ciência espírita, que não gostam, mas a gente observa principalmente a parte religiosa da doutrina, a parte moral, ela trata sim dos textos bíblicos. O Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro capítulo até o último, traz todos os ensinamentos morais de Jesus. A posição da doutrina espírita é uma posição de respeito. Kardec tem o maior respeito pelos ensinamentos bíblicos. Aí as supostas condenações do espiritismo pela Bíblia decorrem de interpretações sacerdotais. Tem até gente que diz assim, não, porque na Bíblia condena o espiritismo. Aí eu digo, onde é que na Bíblia se condena o espiritismo? É um primeiro erro. Você não vai encontrar do Antigo Testamento ao Novo Testamento nenhuma frase que diz assim, o espiritismo é condenado por Deus. Não existe. Agora, vamos para o que eu falei de traduções. Tem traduções que de forma de má fé, tem traduções de pessoas que usou a palavra e botou lá, no Antigo Testamento, lá na parte do Deuteronômio, que Deus condena o espiritismo. Mas aí eu pergunto, meu irmão, pense direitinho. Pense direitinho. O espiritismo não tem como se condenar no Antigo Testamento, principalmente no Deuteronômio. É uma questão de inteligência mesmo. É uma questão de inteligência. Vamos imaginar. Quando foi que o espiritismo foi criado? Ano de 1857. O espiritismo, o termo, essa palavra espiritismo. Eu não estou falando de manifestações espirituais, mas de doutrina espírita. Ano de 1857, na França. Aí como é que pode você ter uma Bíblia, uma tradução bíblica de 5.000 anos antes do próprio Cristo, ter lá condenando o espiritismo, se o espiritismo não existia nessa época? É uma interpretação errada e é realmente má fé de quem interpretou. Porque não tem como você interpretar lá 5.000 anos antes de Cristo uma coisa que não existia. Somente em 1857 que existia. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode estar aceitando tudo, nem tudo que o espiritismo fala também a gente tem que aceitar. A gente tem que analisar tudo, inclusive a codificação espírita. Eu sou um crítico de muitas coisas do espiritismo também. Tem gente que diz assim, mas Humberto, você não tem medo não? Eu não. Eu tenho que começar a criticar a minha área. Eu condeno, não condeno, eu interpreto e eu critico muitas das coisas espíritas. É lógico que eu sempre critico com fundamentação, eu não fico assim falando a esmo. Mas não existe nenhuma parte da Bíblia que condene o espiritismo. Esse é um ponto importante. A Bíblia é um dos maiores repositórios de fatos espíritas. Pelo contrário, você vai ver na Bíblia toda a bibliografia religiosa que traz um monte de coisas espíritas ou espiritualistas, né? Os textos bíblicos estão eivados de passagens tipicamente espíritas. A Bíblia não condena o espiritismo, pelo contrário, a Bíblia confirma o espiritismo. Basta lembrar vários casos, a gente vai lembrar aqui, por exemplo, o caso de Samuel, no Antigo Testamento. Samuel era atormentado por um espírito mau. Hoje em dia a gente poderia usar o nome de obsessor. E esse espírito mau que estava com Samuel, ele foi aliviado pela mediunidade de uma pessoa muito conhecida chamada Davi, o rei Davi.
que usou da música para afastá-lo. Olha só, já no Antigo Testamento o rei Davi usava uma técnica espiritual que era a música, musicoterapia, que ele usava naquela época, para afastar o espírito mal que estava perturbando quem? Samuel. Olha só, já começa a observar que não está condenando uma das práticas espíritas, que é o quê? A desobsessão, a conversa com os espíritos. O que Jesus mais à frente reafirma isso. É um caso típico de mediunidade, chamada mediunidade curadora, constante de Samuel, em Samuel capítulo 12, versículos 14 a 23, você vai ver isso. Outra coisa importante, vamos lá para o Antigo Testamento ainda, o colégio de médiuns que acompanhavam Moisés no deserto, muitos médiuns, e assim por diante. Da primeira à última página da Bíblia, você vai ver fenômenos espirituais. Mas não pensem, caríssimos e caríssimas, que a Bíblia não tem origem mediúnica. Tem sim, origem espiritual, que os humanos, os profetas, são intermediários do divino, não diretamente de Deus, mas dos espíritos que, por intermédio dos espíritos superiores, são designados por Deus para trazer mensagens espirituais para a humanidade. Quem afirmou isso foi o próprio apóstolo Paulo de Tarso, quando ele declarou peremptoriamente lá em Atos, Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, vós recebeste a lei por ministério dos anjos. Quem são os anjos? Espíritos elevados, espíritos superiores, porque a lei foi anunciada pelos anjos. Atos dos Apóstolos, você vai ter também a confirmação lá de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, que foi confirmado na mesma epístola. Tudo que eu estou citando aqui não é nada de invenção da minha cabeça, é da Bíblia que tem. Na epístola de Paulo, capítulo 1, versículo 14, tem assim: espíritos são administradores enviados para exercer o ministério. O ministério de quê? O ministério do divino, de trazer as comunicações dos espíritos. Antes, em Hebreu, capítulo 1, versículo 7, Paulo, depois de advertir que Deus havia falado de muitas maneiras aos profetas, ele acrescenta assim: sobre os anjos, diz o que faz, os seus anjos, espíritos e os seus ministros chama de, como é que ele chama de? Ele chama de labareda de fogo. Em Hebreus 1 e 7, essas labaredas de fogo que é traduzido lá em Pentecostes, naquelas mensagens do fogo espiritual que veio, né, do divino que veio, mostrando a importância da mediunidade, que está lá no Novo Testamento, está claro aí. E os anjos são espíritos, e espíritos reveladores das leis espirituais, das leis de Deus, que traz aos homens, como o Espiritismo tem muito afirmado sobre isso. Paulo de Tarso vai mais longe, ele afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30 e 31, ele diz que Deus falou, presta atenção, o que foi que Paulo disse? Deus falou a Moisés através de um anjo na sarça ardente. Se você for lá no Antigo Testamento, uma sarça, uma planta que estava pegando fogo, Moisés achou que era Deus que estava falando, não era Deus. Paulo está confirmando aqui em Atos que era o que? Um anjo que assumiu aquela forma simbólica e para que a pessoa compreendesse daquela forma, daquele fogo espiritual. Veja que o que foi dito acima, os anjos são espíritos, são ministros de Deus, e o que chama de fogo nas aparições da mediunidade é sempre referendado a questão de fogo ligado com mediunidade, o fogo do espírito. Lá na Bíblia isso é muito comum. O reverendo, um reverendo muito conhecido, chamado Harold Nielsen, em seu livro que fala sobre o espiritismo e a igreja, ele foi o tradutor da Bíblia para o islandês, a serviço da Sociedade Bíblica Inglesa. Ele afirmou que o Cristo é muitas vezes chamado no Evangelho, no grego original, de pneuma, depois da ressurreição. E pneuma quer dizer o quê? Espírito. Da mesma maneira, lembra Paulo, em Hebreus capítulo 1, verso 12, aliás, versículo 9, que refere-se a Deus como o Deus dos Espíritos. Lembre
cada um de vocês, que as manifestações dos espíritos, nas sessões que realizou o bispo Hallingwood Stevenson, eram na forma de línguas de fogo. Essas manifestações confirmavam que o anjo da sarça ardente e os fenômenos de Pentecostes, como tem lá na Bíblia, foram fenômenos mediúnicos. Ou seja, o espiritismo vai estar ali, ou os fenômenos de espíritos sempre presentes na Bíblia. Por isso que a gente não condena. A gente vai condenar uma coisa que a gente concorda? Não. Agora, as traduções, alguns equívocos, a gente tem que ir aparando aos poucos. Aí, o que falta, meus irmãos, aos acusadores do espiritismo é simplesmente estudo, conhecimento. Se pusessem os seus dogmatismos de lado e estudassem um pouquinho mais, haveriam de compreender isso que eu estou falando aqui, não de forma dogmática, impositiva, mas de uma forma assim, vamos dizer assim, reflexiva. É importante nós dizermos isso. A Bíblia, ela foi sim inspirada pelos espíritos como mensageiros de Deus. A gente não tem como negar isso. No tocante aos seus livros proféticos, que nós chamamos esses livros proféticos de livros mediúnicos, ou seja, os profetas que está lá na Bíblia são os médiuns, os intermediários, que você vai observar não somente na Bíblia, enquanto livro sagrado para os cristãos, mas em vários livros espiritualistas, que esses profetas são intermediários. Os livros históricos e de legislação civil receberam também a colaboração dos espíritos. Os espíritos sempre têm trazido comunicações para várias pessoas, em vários pontos da Terra, para os cristãos e os não cristãos também. A Bíblia, meus irmãos, é um livro mediúnico, não tem como a gente dizer que não pode condenar o espiritismo, pois estaria condenando a si mesmo. Como é que a gente vai condenar a Bíblia, se a Bíblia é um livro que traz vários fenômenos mediúnicos? Eu mesmo não tenho como condenar. A única coisa que eu falo é que a visão espírita da Bíblia tem que estar dentro de uma visão crítica, analítica, sistemática, e observar que aquela palavra que está ali não é a palavra dita diretamente por Deus, mas por intermediários, mensageiros de Deus, anjos, e que tiveram sim profetas, e que tiveram médiuns que colaboraram com a codificação dessa mensagem. O Espiritismo tem sim a base nas Escrituras Sagradas, nos fundamentos da Bíblia, especialmente, como eu falei, no Novo Testamento. Vamos repetir aqui mais uma vez, para quem não leu, Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o Evangelho de Jesus está lá retratado, do primeiro ao último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fundamentos da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo. Mas é claro que o conceito espírita da Bíblia não pode ser igual ao das religiões que ficaram no passado. O Espiritismo, ele é contemporâneo, ele não se liga a formas sacramentais de magia, de ritos materiais e aos próprios cultos exteriores do paganismo e até do cristianismo, que tem vários cultos que a gente não está aqui para condenar, mas para dizer que não, o Espiritismo não existe isso. O Espiritismo não tem nenhum tipo de sacramento, por exemplo. A Bíblia não pode ser, para o espírita esclarecido, como eu falei, a palavra exclusiva de Deus, porque foi um livro que foi escrito por homens, como todos os outros livros, e é principalmente um conjunto de livros, mas ali você vai ter muitas regras, muitas tradições, que foram sim trazidas por espíritos orientados por Deus aos seus espíritos superiores para trazer através de intermediários espirituais. O Espiritismo ensina a encarar a Bíblia como um marco na evolução religiosa na Terra. A Bíblia é muito importante. É sim um livro sagrado, que a gente precisa ter respeito. Mas a gente não pode fazer dela um bezerro de ouro. Eu penso, assim como muitos espíritos deveriam pensar, que temos e que devemos analisar as coisas de maneira serena, de maneira compreensiva, pois a lição de Kardec, Allan Kardec, é uma lição diante de averiguação, é uma lição científica, de se comprovar através da análise, porque o Espiritismo não é uma doutrina dogmática. Os seus postulados não são rígidos. O Espiritismo é uma doutrina evolutiva e ela é amplamente compreensiva. A gente não tem como ser intolerante. O Espiritismo deveria ser totalmente tolerante com todas as religiões.
eu acredito ser incompatível com o espírita a visão de intolerância religiosa, qualquer que seja ela. Não somente dentro do meio cristão, você vê os próprios cristãos brigando entre si, é evangélico, é católico, é espírita, e ainda você vai ver os cristãos achando que são melhores do que os outros religiosos. Onde é que está escrito isso, meu amigo? E mesmo que esteja escrito, eu vou dizer para você, está equivocado, está errado, porque o próprio Jesus nunca pregou exclusivismo. Ele colocou que a salvação era a sua palavra, mas a sua vivência. Não adianta você conhecer Jesus, mas você não vivenciar Jesus. Você tem que entender essas manifestações de uma forma geral, porque o processo geral de evolução humana, ela tem que ter todas essas análises. Os espíritas podem condenar o que quiser condenar, mas o espiritismo não pode condenar a tolerância, não pode condenar a abertura de pensamento. Você, espírita, não pode condenar a Bíblia, você não pode condenar o Evangelho de Jesus. Tem gente que diz assim, não, eu não gosto de Evangelho. Eu vou dizer para você, o espiritismo sem o Evangelho de Jesus, ele não se completa. O espiritismo, para quem não sabe, é uma ciência, uma filosofia e uma religião, porque tem princípios morais. A gente não tem como tirar os princípios morais do espiritismo e dizer que não vale de nada. Vale bastante. E a gente pode dizer que atitudes dogmáticas não estão coadunando com o pensamento espírita. O espírito da doutrina espírita deve ser um espírito evolucionista. O espiritismo não condena, o espiritismo tem que explicar, tem que compreender. Por quê? Porque explicando, justifica-se os erros que aconteceram humanos, de imperfeições humanas, e à medida desses erros, por exemplo, as tradições equivocadas, a gente vai corrigindo, a gente vai tendo uma compreensão diferente. Agora, a gente não pode se apegar a dogmatismo e dizer que é uma palavra de Deus e acabou, se ninguém pode questionar. Não. No tocante à Bíblia, o que é que podemos ver em Kardec? A Bíblia é para Kardec um livro de grande importância histórica, porque representa, como eu falei lá no início, a base da codificação espírita, da primeira revelação e da segunda. E o espiritismo está interligado a ele. O Antigo Testamento tem um elo de ligação com o Novo Testamento, que tem um elo com a doutrina espírita. Os evangelhos, eles são muito importantes, porque a partir dos evangelhos você vai ter vários conhecimentos que vão estar contidos nos livros dos espíritos, na codificação espírita, de uma forma geral, que vai ter tudo isso. Na Gênese vai ter tudo isso. Muitos pontos importantes. Não se pode achar que existe uma descontinuidade em todos esses conceitos, porque Kardec fala de continuidade das questões espirituais, da primeira revelação até o espiritismo. E o espírita precisa ter esta compreensão da Bíblia enquanto livro que traz o sagrado, que traz conhecimentos importantes para todos nós. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu espero que eu tenha passado de uma forma mais, vamos dizer, serena, que não tenha assim, sido muito rude nas minhas palavras aqui, mas é para que a gente compreenda que nós, que somos espíritos em processo de evolução, não precisamos estar fechados aos conhecimentos espirituais. Você que é espírita, leia a Bíblia. Você que é espírita, compreenda a Bíblia na sua essência. Leia livros vamos dizer assim, de espíritas que falam sobre a Bíblia. Severino Celestino fala muito sobre a Bíblia, sobre as traduções bíblicas. Agora eu só vou dizer uma coisa, para você que é espírita e para você que não é espírita: não seja radical. Abra-se ao conhecimento e veja a necessidade de ter uma coerência entre o conhecimento, a palavra e a vivência. Não adianta você dizer que leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse se você não coloca em prática mesmo. Não adianta. Isso é incoerência. Você que é cristão, por exemplo, você precisa ter coerência com o Evangelho de Jesus. Jesus não condena ninguém. Jesus não se diz melhor do que ninguém. Jesus, ele é luz. E esta luz, na noite de hoje, a gente está trazendo em forma de reflexão espiritual. Todas as quartas-feiras fazemos isso. Quero agradecer a cada um dos irmãos, quero agradecer a cada uma das irmãs que todas as quartas-feiras estão aqui conosco.
Daqui a pouco eu vou estar editando essa live, colocando lá no canal no YouTube. Eu queria só fazer um pedido que vocês, mesmo que tenham assistido aqui no Facebook, dê uma entradinha lá no meu canal Humberto da Nóbrega Alves, para você fazer uma visualização, para a gente dar uma subida nas nossas publicações lá no meu canal no YouTube, certo? A gente vai pedir para o irmão para colocar já o seu copinho com água, que a gente já vai partir para o final. A gente vai fazer a nossa prece final para você que está precisando de auxílio espiritual, de luz, de paz. E a gente já convidando para a próxima semana. Na próxima semana temos mais uma live com outro tema. Eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o tema da semana que vem. A gente vai estar tratando sobre o tema Deixai vir a mim as criancinhas. A gente vai estar na semana de comemoração do Dia da Criança e a gente vai estar falando sobre este tema. Olha só, Rosa está botando, já leu algumas coisas, tem pouco conhecimento, deixa eu ver, acredito que só isso mesmo por enquanto. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs e dizer que é um prazer muito grande e uma honra muito grande de ter a presença de cada um de vocês aí, todas as quartas e pelos canais das redes sociais, quer seja no Facebook e que são compartilhados pelo WhatsApp e que está lá guardadinha, arquivada no YouTube, canal Humberto da Nóbrega Alves. Vamos agora fazer a nossa oração. Coloque seu copinho com água aí, para você que está precisando de medicamento. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, Rosa está dizendo que a mãe dela está mandando um abraço. Abraço, viu? Para você também. Abraço, cheiro. Vamos fazer as nossas orações agora. Eu quero fazer a oração para a mãe de Rosa, para Rosa, certo? Para a sua saúde, para a saúde da sua mãe, para todos aí de São Mamede, todos os São Mamedenses que estão fora da cidade também, como eu, né? O irmão de Rosa, a família de Rosa, o pessoal aí de São Mamede, meus irmãos, minhas irmãs. Quero agradecer a todo mundo mesmo. Divino Mestre Jesus, estamos aqui neste final de noite para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, olho no olho, dialogando com as pessoas sobre as mensagens espirituais. Hoje falando sobre a Bíblia, que o poder divino da palavra sagrada dos cristãos possa se efetivar na realidade, na vivência, no compartilhamento entre as pessoas, que possamos deixar de lado o egoísmo, a intolerância, as ideias de vingança, o ódio, o divisionismo, que possamos deixar de lado o nosso individualismo, o nosso exclusivismo, mas que nós possamos trazer para a mesa desse banquete de Jesus, desse banquete dos Espíritos iluminados, um banquete do Pai Celestial, todo o nosso amor que temos, um amor que é a argamassa divina, um amor que é a luz que abre os nossos caminhos. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está precisando de auxílio, medicamento espiritual, pedimos aos Espíritos benfeitores da Ruanda espiritual, nossos guias, caboclos, pretos velhos e ciganos, que possam ir ao encontro de cada um dos irmãos e das irmãs, fluidificando esta água que está aqui, a água que está aí na sua casa. Você, meu irmão, colocou seu copinho com água aí, receba as bênçãos espirituais dessa água. Divino Mestre Jesus, que as luzes espirituais se transformem em medicamento. Divino Mestre Jesus, abra o nosso coração para a compreensão da solidariedade. Que nesta noite nós possamos compreender Deus na sua essência. Que possamos compreender Jesus nas nossas vidas. E nós possamos estar sempre abertos ao sagrado. Muito obrigado. Luciane Borges, que está entrando aí, um abraço para você também. Felizmente a gente vai encerrar
agora nossa live, 8 horas da noite, 1 hora de live, para não cansar muito a mente das pessoas. Quero agradecer imensamente a você, meu irmão, que teve a paciência de ficar 1 hora conosco. Daqui a 20 minutinhos a gente vai estar editando essa live. E lembrando, canal no YouTube Humberto da Nobre Alves, entre lá, mesmo que você tenha assistido aqui, entre lá para você visualizar e dar uma subida aí nas nossas publicações lá. Um beijo, abraço, Deus abençoe a todos nós. Até mais, meu irmão. Até mais, meu. Deus abençoe. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente está aqui no mesmo horário e debatendo sobre esses temas espirituais. Semana que vem, deixai ver a mim as criancinhas. Lembre, Semana da Criança.